13. Corpo de bem-aventurança. Não existe experiência mais bela do que vivenciar um mundo se expandindo além de seus limites habituais. São momentos em que a realidade assume todo o seu esplendor. Os Vedas chamam essa experiência de Ananda, ou bem-aventurança. Disse que ela é uma outra qualidade inerente à mente humana, mas coberta por camadas de percepção embaçada. Bem-aventurança é uma palavra desconfortável. No Ocidente, assim como iluminação, precisa ser desmistificada. Vamos começar por uma descrição pessoal do que é estar em bem-aventurança. Um belo relato é o dado pelo fisiologista Robert Kiff Wallace. O cenário é o Nepal, onde ele esteve em 1974, no intervalo de um congresso que se realizava na Índia. Junto com um amigo físico, subia até Katmandu, a capital, para estar mais perto do Himalaia. Encontramos um lindo lago alpino, onde os antigos príncipes nepaleses costumavam passar o verão. Por menos de $1, alugamos um barco e o empurramos até a água. Era um dia claro e com vento, de céu limpo, perfeito para se empinar. Papagaios. Eu havia comprado um no bazar, vermelho vivo e construído para acrobacias. Levantei-me, e ele se lançou de minha mão assim que o soltei ao vento. Logo, o papagaio era um pontinho vermelho flutuando bem alto no ar rarefeito. Fiquei olhando para as grandes montanhas que nos cercavam. Embora seus picos estivessem ocultos pelas nuvens, transmitiam uma aura de grandeza e de paz. Enquanto eu olhava, as nuvens dispersaram-se de repente. Fiquei absolutamente impressionado. O que eu tomara por montanhas eram apenas contrafortes. Além deles, como deuses de outrora, elevava-se a verdadeira cordilheira do Himalaia, incrivelmente majestosa. Mal conseguíamos falar diante de tanto poder e beleza. Concentrados naquele cenário fabuloso, a sensação de possuir um eu pequeno e isolado desapareceu, e em seu lugar estava a deliciosa sensação de fluir por entre tudo que eu contemplava. Experimentei uma sensação de completa plenitude contida em meu próprio silêncio. Bem de acordo com isso, o pico mais alto diante de nós era o Annapurna, cujo nome significa plenitude de vida. Parado ali no lago, vi de modo direto a realidade onde o tempo é, de fato, eterno. O mesmo poder que criará essas montanhas estava fluindo dentro de mim. Se eu quisesse encontrar a fonte do tempo e do espaço, só precisaria colocar os dedos sobre meu coração. A única palavra adequada para descrever minhas sensações naquele momento é bem-aventurança. O que, sem dúvida, se destaca nessa experiência é seu sentido de revelação. As pessoas que se viram diretamente tocadas pela bem-aventurança sentem que, de repente, ficaram expostas à vida como ela realmente é comparada a isso. Sua visão ordinária era insípida e distorcida, vinham aceitando uma imagem embaçada em lugar da coisa real. Vivenciar essa bem-aventurança a cada hora do dia seria um sinal de completa iluminação, mas mesmo um breve encontro é significativo. Ele nos permite sentir ondas de consciência que vão emergindo do campo do silêncio, atravessam o vazio e se infundem em cada célula do organismo. Esse é o despertar do corpo. No Ayurveda, a bem-aventurança está na base de 3 técnicas de cura extremamente poderosas. A primeira é a meditação, já comentada. Ela é importante porque remove as fronteiras da mente e a expõe a um estado de consciência ilimitado. As outras duas, que me foram
ensinadas pelo Maharishi em 1986 e 1987, são mais específicas. A primeira delas é a técnica psicofisiológica ayurvédica. O termo psicofisiológico significa mente-corpo, muitas vezes usamos seu nome informal, a técnica da bem-aventurança. A segunda técnica de cura denomina-se som primordial. Já mencionei rapidamente suas origens na introdução. Para explicar como essa cura funciona, deixe-me dar um exemplo tomado da hipnose. Uma das mais surpreendentes descobertas da pesquisa da hipnose é que sujeitos podem fazer as mãos ficarem frias ou quentes, criar erupções na pele e até bolhas, poucos minutos depois de introduzida a sugestão hipnótica. Isso não é, rigorosamente falando, uma peculiaridade do transe hipnótico. Estudos feitos sobre o biofeedback mostraram que pessoas ligadas à aparelhagem podem fazer coisas similares em seu estado de consciência normal. O que estou querendo demonstrar com tais exemplos é como o poder da atenção pode alterar o corpo. O Ayurveda tem feito uso desse princípio por milhares de anos. De fato, uma vez que a premissa básica do conhecimento védico é que a consciência cria o corpo, nada mais natural que tenham sido descobertas técnicas para a focalização da atenção. A técnica da bem-aventurança e do som primordial estão nessa categoria. A consciência é unicamente percepção. Você pode estar ciente de que sua mão está quente, e isso é percepção passiva, porém, como demonstraram as pesquisas com hipnose, você também pode fazer sua mão ficar quente, e isso é percepção ativa ou atenção. A atenção exerce muito mais controle do que comumente se imagina, porque somos vítimas da percepção passiva. Uma pessoa que está sentindo dor tem ciência dela, mas não de que pode aumentá-la, diminuí-la, fazê-la aparecer ou desaparecer. No entanto, tudo isso é verdade. Certas pessoas, por exemplo, conseguem andar sobre brasas porque sabem controlar seu nível de dor. O mais notável é que também conseguem evitar que os pés se queimem. Isso também está sob o controle da atenção. No Ayurveda, todo sintoma de doença, desde uma pequena dor muscular no pescoço até um câncer disseminado, está sob o controle da atenção. No entanto, entre nós e os sintomas existem barreiras, os véus chamados Maya, que nos impedem de exercer nossa atenção de forma terapêutica. Todos os tipos de medicina mente-corpo procuram remover esses obstáculos, de modo que possa ocorrer a cura. Fora do Ayurveda não se usa a palavra Maya, mas qualquer termo que explique. A mesma coisa é aplicável a isso. Já usei outras frases, como barreiras no silêncio, o fantasma da memória e a máscara da matéria. Nas atuais circunstâncias, onde a medicina mente-corpo está apenas começando a provar seu valor e precisa tomar cuidado para não pisar nos calos da ciência, as técnicas para romper o Maya ainda são rudimentares. Por sorte, a natureza dispôs as coisas de modo que abordagens mente-corpo de todos os tipos consigam funcionar. Tanto dar boas risadas como tomar diariamente um copo de suco de uva podem derrotar uma doença fatal, se o paciente acredita com firmeza no tratamento. Seria melhor, no entanto, dispormos de uma ciência da percepção. É isso que o Ayurveda fornece. Também seria útil dispormos de uma teoria que propicia a essa ciência um sólido alicerce filosófico. O conhecimento védico se encarrega disso. Quando ensino às pessoas as técnicas de cura ayurvédica do Maharishi, não as estou induzindo a entrar no mundo védico ou em algum mistério. Minha intenção é
fazê-las compreender que sua própria percepção cria, controla e altera seu corpo. Isso é um fato, não apenas uma visão védica das coisas. Quando o corpo sente dor, uma área distorcida da percepção está gritando, pedindo socorro ao resto da percepção. Nosso instinto natural é providenciar esse socorro. O modo como mobilizamos nossas plaquetas e fatores de coagulação do sangue para curar um corte não é mais do que a percepção trazendo ajuda. Um ferimento se cura porque a inteligência trabalha nele. Penso que isso está plenamente claro a esta altura. Algumas pessoas têm a sorte de ser criaturas tão naturais que, quando ficam com câncer, por exemplo, não bloqueiam a ânsia inata de se curar. Sem dúvida, existem no mundo milhares de pessoas desse tipo que não foram estudadas e, por isso, em vez de receberem o rótulo de miraculosas por parte da religião ou da ciência, permanecem como os mudos e inglórios seres utópicos do processo de cura. O Ayurveda estende essa capacidade a todos. A abordagem ayurvédica é tomar um processo já em andamento no corpo e ajudá-lo com naturalidade e sem tensões. Qualquer dor ou doença que você tenha é como uma ilha de desconforto cercada por um oceano de conforto, pois, em comparação com qualquer enfermidade, sua percepção saudável é tão grande como um oceano. Partindo-se da hipótese de que você tem uma constituição normal, não existe motivo inato para que não possa curar qualquer doença com a percepção. Na velhice ou em alguns males crônicos, nossas aptidões se esgotam. Portanto, nesses casos, o Ayurveda não pode garantir a cura, porque às vezes ela não está presente no esquema da natureza. A técnica da bem-aventurança propicia ao paciente a experiência de si mesmo como pura percepção, o oceano de bem-estar que é nossa escora básica e nosso sustentáculo. Apenas com o uso dessa técnica é possível afogar uma enfermidade em consciência e curá-la. Todavia, também é útil focalizar a atenção mais precisamente num determinado ponto para se obter a cura, algo semelhante ao hipnotizado que focaliza a atenção para fazer surgir uma bolha. Para isso, usa-se a técnica do som primordial. Com ela, pode-se tratar uma área específica, como um tumor ou articulação atacada pela artrite, um coração fraco ou artérias entupidas. Nesse caso, não se está atacando a desordem com o som primordial, mas prestando maior atenção a ela, olhando-a tão de perto que a distorção da percepção, espreitando no fundo da desordem, volta a se corrigir. Nos capítulos anteriores, chamei esse processo de baniro fantasma da memória. Juntos, a meditação, a técnica da bem-aventurança e o som primordial constituem a aplicação prática de tudo o que estive explanando, ou seja, o instrumento da cura quântica. Deixe-me ilustrar com um caso e em seguida explicarei sua conexão com a bem-aventurança. Laura é uma jovem mulher de Boston que teve câncer de seio aos 30 e poucos anos. Diante do diagnóstico, escolheu, por motivos pessoais, não se submeter a nenhum tratamento convencional, apesar da ansiosa insistência de seu médico, que afirmava que, sem tratamento, ela morreria em menos de 2 anos. Hoje, 3 anos depois, Laura continua viva e tem a aparência perfeitamente normal. As chapas radiográficas revelam que o tumor não diminuiu, mas o crescimento, se é que houve algum, tem sido muito pequeno. Isso significa que ela ainda corre perigo. No entanto, em sua mente, seu atual estado é uma grande vitória. Embora o câncer ainda esteja presente, ele não seguiu o que os médicos chamam de história natural esperada. O Dr. Yujiro Ikemi,
dos maiores especialistas do Japão em medicina psicossomática. Acompanhou 69 pacientes que considera terem tido regressões espontâneas de câncer. Segundo o Dr. Ikemi, não é necessário que as células cancerosas desapareçam por completo, ele procura outros sinais, como um crescimento anormalmente vagaroso de um tumor, o fato de o paciente não se mostrar debilitado e de o mal não ter se espalhado para outras partes do corpo. Esses sinais são suficientes para indicar uma regressão espontânea, afirma o médico japonês, e Laura apresenta todos eles. Laura já meditava quando a conheci. Em 1987, ela se internou para 2 semanas de tratamento ayurvédico e lhe ensinaram o som primordial e a técnica da bem-aventurança, que podem ser usados concomitantemente com a meditação. Digamos que a mente acomodou. Se na meditação está se vivenciando como o silêncio, a bem-aventurança, como a inteligência, está nesse silêncio. Você não pode sentir que é inteligente, mas pode sentir bem-aventurança. A técnica da bem-aventurança faz a inteligência emergir, para a mente registrá-la. De várias maneiras, um calor em alguma parte do corpo, formigamento, impressão de fluir e outras sensações físicas. A bem-aventurança permanece abstrata, mas um tipo de luminosidade que está sendo obtida com a técnica. Em contrapartida, o som primordial é bem focalizado, pois leva a percepção da bem-aventurança diretamente para a área do corpo. Não é preciso pensar em tudo isso como se estivesse acontecendo separadamente. O nível de consciência da bem-aventurança sempre está presente, as técnicas apenas atraem a mente consciente para ele. Uma vez vivenciada a bem-aventurança, ocorreu a conexão mente-corpo. Logo que aprendeu as técnicas, Laura começou a sentir efeitos positivos. Segundo me contou, os sons primordiais foram direto para a área do seio, às vezes induzindo uma sensação de latejamento, calor ou mesmo dor. No entanto, quase sempre ela começava a técnica sentindo dor na região e a prática a fazia desaparecer. Os resultados mais comoventes, em termos subjetivos, vieram com a introdução da bem-aventurança. Pedi a Laura que escrevesse sobre suas experiências, quer tivessem sido alegres, dolorosas ou indiferentes, e ela concordou. O último relatório diz: as experiências durante a técnica da bem-aventurança não são tão profundas como eram quando comecei 1 ano e meio atrás, mas naquela época havia um medo e um pesar profundamente enraizados, uma sensação de impotência e de intensa ansiedade, de sorte que o contraste foi muito grande. Quando comecei a vivenciar a alegria e a bem-aventurança, naquela época, eu me dava conta de grandes buracos negros em minha percepção. Não os vejo mais, e a sensação de permanente felicidade é mais estável. No entanto, ainda existem dias onde a alegria e a bem-aventurança são tão poderosas que mal consigo contê-las. Hoje, raramente experimento medo, apenas uma ansiedade generalizada que, em geral, consigo controlar com um pouquinho de atenção. Enquanto outras mulheres nessa posição estão devastadas pelo tratamento, com cicatrizes profundas, tanto físicas como mentais, é impressionante que Laura, ainda suspensa entre a vida e a morte, possa terminar sua carta assim. Há 1 ano e meio, eu só estava 99% certa de que o câncer seria eliminado. Só no mês passado passei a estar 100% certa. Agora não tenho dúvidas. Confio no apoio da natureza. Ainda não sei que forma exata tomará esse apoio, ou quando virá,
mas estou menos preocupada com a manifestação final do que com minha abertura de consciência. Consigo ver claramente em minha consciência o seio perfeito. Laura é uma observadora sensível de sua própria percepção e a vê fluir com grande exatidão. Para ela, existe uma enorme diferença, de dentro para fora, entre estar doente e estar em processo de cura. As técnicas que vem usando não pedem a visualização, mas Laura diz que consegue ver o tumor quando se sente ansiosa ou pesarosa. Creio que essa imagem representa um elo direto entre sua percepção e o progresso do câncer. Qual será o resultado final? Laura e eu concordamos que o processo em si é o resultado. Cada dia é um todo, não um passo para a recuperação sonhada, mas um fim em si mesmo, um dia que deve ser vivido em sua plenitude, como se a doença não existisse. Como estou? Muito mais doutrinado do que Laura, devido a minhas experiências anteriores com câncer. Muitas vezes penso que ela está muito adiante de mim em sua jubilosa confiança. A bem-aventurança pode ser objetiva ou subjetiva. Você pode percebê-la como uma sensação, mas ela também resulta numa mudança mensurável, pode alterar os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a secreção de hormônios e uma série de outras funções. É por isso que a medicina a utiliza. O paciente executa as técnicas ayurvédicas com a cabeça, mas, ao mesmo tempo, a bem-aventurança está recriando o seu corpo. O que acontece é que o corpo passa a receber um sinal de seu próprio projeto básico, não um desenho material, mas a planta que existe na consciência. Como essa planta é invisível, ela precisa encontrar um meio de chegar à existência material. Para fazer isso, a natureza emprega a bem-aventurança, uma vibração que forma uma ponte entre mente e matéria, permitindo que cada pequenina parte do corpo se una a um pouquinho de inteligência. Esse diagrama descreve a conexão mente-corpo como se fosse uma transmissão de rádio. A mente envia impulsos de inteligência. O DNA os recebe e a bem-aventurança é o veículo transportador. No papel, esses três elementos aparecem separados, porém, na realidade, estão completamente fundidos. A mensagem, o mensageiro e o receptor são um só. Claro, já vimos a conexão mente-corpo dezenas de vezes antes, mas não tínhamos a cola que evita que mente e corpo tomem direções opostas, a bem-aventurança. O DNA assume agora especial importância. Um único peptídeo, ou qualquer outra molécula mensageira, transporta apenas um minúsculo pedacinho do sinal enviado pela mente. A adrenalina, por exemplo, está correlacionada com o medo. Isso parece significar que cada pensamento ativa uma molécula, mas seria como dizer que a estação 101.5, num rádio FM, recebe apenas uma única música. De fato, o corpo pode receber uma variedade de sinais graças ao DNA. Estamos habituados a pensar no DNA apenas como uma estrutura material, ou seja, o projeto da vida. Ele, porém, não tem nada de estático. 2 dias atrás eu estava tranquilamente sentado, quando vi o DNA com o olho da mente. Eu o vi se acelerar com tamanha velocidade que uma existência humana, desde o momento da concepção até o da morte, encaixou-se no espaço de poucos minutos. O que vi não foi uma substância química, mas um processo de incrível riqueza e dinamismo. Tudo na vida vem do DNA, carne, osso, sangue, coração e sistema nervoso, a primeira palavra de um bebê e o primeiro impulso de andar de uma criancinha, o amadurecimento da razão no cérebro, o conjunto de emoções, pensamentos e desejos que
Cintilam como relâmpagos de verão por entre as células. Tudo isso é DNA. Chamá-lo de esquema básico é pegar o caroço e largar a fruta. Imagine-se indo a uma concessionária Mercedes-Benz, pagando $30.000 no caixa e recebendo o desenho do projeto do automóvel, em vez do carro. Agora, imagine o desenho transformando-se no automóvel de verdade, e não apenas isso, mas ligando-se sozinho, percorrendo as ruas, substituindo as próprias peças. Só assim se pode comparar um projeto com o DNA. O desenho também precisaria ter outro talento. Impressionante! Qualquer peça, carburador, pneus, até mesmo uma lasca de tinta da porta, teria de saber como se transformar num automóvel inteiro. Seja lá o que faz o DNA ser tão dinâmico, não é visível em sua forma material, as moléculas em si são participantes passivos no tempo. Podem mudar, como fazem o hidrogênio e o oxigênio quando se combinam para formar a água. No entanto, o DNA molda ativamente o decorrer do tempo. Esse é um aspecto tão importante que preciso explicá-lo mais longamente. De outra forma, o verdadeiro milagre do DNA ficaria desconhecido. Nos últimos anos, os pesquisadores ficaram intrigados com um gene em particular, denominado PER-gene, PER, de periódico, existente no DNA de uma mosca das frutas. Como parte de seu comportamento herdado, esses insetos emitem um som à noite para atrair os parceiros. Normalmente repetem esse chamado de maneira rítmica, uma vez a cada 60 segundos. Ronald Konopka, pesquisador-chefe na Universidade Clarkson, foi o primeiro a ligar o ritmo do canto da mosca com o PER-gene. Ele também descobriu que o ritmo podia se modificar. Quando o PER-gene sofre uma mutação, produz intervalos menores ou maiores entre os chamados. Por exemplo, uma mosca emite o som a cada 40 segundos, outra, a cada 80 segundos. O fascinante nessa descoberta é que cada tipo de mosca das frutas ajusta sua vida a uma diferente duração do dia. A normal, com intervalo de 60 segundos entre os chamados, segue o padrão de 24 horas, a que tem chamado mais rápido, com intervalos de 40 segundos, segue um dia mais curto, de 18 a 20 horas, a mosca de chamado mais lento, com intervalos de 80 segundos, segue um padrão longo, com um dia de 28 a 30 horas. A interpretação convencional é que o PER-gene estabelece o ritmo diário do inseto. Um efeito similar pode ser visto nos seres humanos, quando confinado a uma caverna, onde não pode ver a luz nem consultar um relógio. O homem dorme e acorda seguindo um ciclo regular, não de 24, mas, em geral, de 25 horas. Este parece ser o ritmo diário, ou circadiano, estabelecido pelo DNA humano. Da mesma forma, a mosca das frutas não se importa com a hora em que o sol nasce ou se põe, para elas. Quando o ritmo de seu chamado muda, o dia muda. Isso significa que o sentido de tempo vem de dentro, ativado pelo PER-gene. Essa conclusão é muito mais surpreendente do que a convencional que afirma que o DNA controla o ritmo no interior da célula. Eu, porém, digo que o ritmo controla o próprio tempo. O PER-gene é o elo entre o tempo lá fora e o DNA aqui dentro. Ele literalmente cria o tempo como a mosca das frutas o conhece. Na física, Einstein demonstrou que não existe um medidor de tempo no mundo relativo. Um viajante espacial pensaria que o relógio de sua nave está tic-taqueando da maneira habitual, e chatamente como faz na Terra. No entanto, se ele atingisse uma velocidade próxima à da luz, o relógio de
fato estaria andando mais lentamente do que aqueles em funcionamento na Terra. Isso não seria uma ilusão, cada processo biológico, inclusive a velocidade com que o viajante espacial envelheceria, também seria mais lento. Será que as moscas das frutas estudadas não são o equivalente, no reino dos insetos, ao viajante espacial de Einstein? Afinal, elas estão vivenciando o tempo como mais rápido ou mais lento, ainda que não estejam viajando a uma velocidade próxima à da luz, mas a partir de seus próprios sinais internos. Uma mosca de canto rápido não tem como saber que está vivendo no tempo rápido, partindo-se da hipótese de que ela está isolada de outros tipos de mosca. Ela emite o mesmo número de chamados por dia, como fazem as normais ou lentas, sem perceber que seu dia, 18 a 20 horas, está inteiramente determinado em seu interior. Mas o que o PeerGene faz na verdade? Um outro pesquisador, Michael Young, da Universidade Rockefeller, juntou-se à Conópica e descobriu que o PeerGene funciona codificando certas proteínas na célula que regulam o ritmo. São essas proteínas, combinando-se e descombinando-se em ciclos, que fazem um dia parecer curto ou longo para a mosca. Genes similares e proteínas codificadas também foram encontrados em camundongos, frangos e seres humanos. Isso nos deixa muito mais próximos do entendimento de como o DNA cria toda a realidade. Ele manipula as moléculas segundo ritmos, ou vibrações, que decodificamos como tempo. Outras vibrações são decodificadas como luz, som, textura, odores, etc. Sir Arthur Eddington chama tudo isso de fantasias da mente, pois, essencialmente nenhum de nossos insumos sensoriais é mais que um sinal transmitido a nós por meio do DNA, vibrações puras, abstraídas, que transformamos em eventos reais, no tempo e no espaço. Se um gene pode regular o tempo, então ele está apenas a um passo de regular o espaço também. De um ponto subjetivo, não existe o tempo e o espaço, mas apenas nossa participação nele. Como a mosca das frutas. Medimos as horas pelo relógio que existe em nosso interior. Aqui chegamos a uma encruzilhada. Os biólogos têm consciência de que, se as proteínas de uma célula regulam os ritmos dessa célula, então algo deve regulá-las. E o que faz isso? Um dos caminhos conduz a uma explicação materialista e, claro, é o que a ciência prefere. Alguns biólogos acreditam que a parede celular deixa que as substâncias químicas atravessem até determinada taxa e que essa taxa é nosso medidor de tempo, nosso relógio molecular. Outros dizem que o relógio é, na realidade, um código químico impresso no DNA, que é lido em sequência desde o momento da concepção até a morte. Nenhuma dessas explicações permitiu uma análise minuciosa satisfatória. Se os X estão certos, nunca haverá nenhuma, não existe resposta. Quando se considera apenas o nível das moléculas. Como está óbvio a esta altura, os X escolheriam um caminho diferente e diriam que nosso relógio interno é a inteligência. O PeerGene não passa de uma peça mecânica, um fio ou válvula no rádio do DNA. O tempo se expressa por meio dele, tal como uma emoção se expressa por meio de um neuropeptídeo. O tempo cavalga uma molécula e, mais uma vez, não devemos confundir o cavalo com o cavaleiro. Os sinais para tempo, espaço, movimento, textura, odores, visão e todo o resto do mundo vem do nível da inteligência silenciosa. Lá é onde realmente vivemos, e o milagre do DNA é mostrar-se capaz de transformar tantas mensagens abstraídas na vida em si.
Se você sai para dar um passeio num dia cálido de outono, sentindo as folhas secas de carvalho sob seus pés, cheirando a terra úmida e generosa, apreciando a luz outonal enquanto ela brinca entre os galhos das árvores, está vivenciando o mundo por meio de seu DNA. Ele impõe uma seleção definida sobre tudo que existe. Você não sente o cheiro dos gases argônio e xenônia no ar, nem vê os raios ultravioletas do sol. Você pode andar sobre as folhas, mas não através dos troncos das árvores. A incrível complexidade do musgo verde fica registrada em sua mente como uma placa de partículas finas do pólen, esporos, bactérias, vírus e outros micróbios que flutuam no ar às centenas em cada centímetro cúbico. Você não registra nada. A razão desse foco especial está em você mesmo. São folhas, árvores, odores e luz humanizados. Se seus sentidos fossem suficientemente refinados, você iria mais longe e tomaria consciência de que é o bosque. Não se trata apenas de que ele esteja enviando sinais para você lá de fora, mas também que você está mesclando o seu próprio sinal ao dele. Nenhum de seus órgãos sensoriais está separado do contínuo da natureza. Seu olho é um receptor de luz especializado, que se funde com a luz que ele percebe. Se não houvesse luz, seu olho se atrofiaria, como acontece com os olhos dos peixes de caverna. Se a estrutura de seu olho se modificasse, por exemplo, se cada olho pudesse girar independente do outro, como os de um camaleão, cada objeto adquiriria relações completamente diferentes no espaço. Essa, então, seria uma experiência sua, e nada no mundo relativo existe fora da experiência. Uma abelha que se aproxima de uma flor vê apenas o néctar, bloqueando a visão das pétalas. Para o olho da abelha, o que existe é o néctar. Quanto a nós, ver um ímã significa enxergar um pedaço de ferro bem delineado, mas não o campo magnético radiante em torno dele. Portanto, no que diz respeito à nossa visão, o que existe é a barra de ferro. Acrescente a isso todos os sentidos e você terá, então, o mundo que você está continuamente criando. Esse mundo foi construído há mais de 600 milhões de anos pelo DNA, e, no entanto, em última análise, ele expressa sua inteligência interior, tendo no DNA um hábil serviçal. O DNA serve você de uma forma que é sua, como serve às outras criaturas nas formas que são delas. O DNA transforma as vibrações de luz em olhos e o som em ouvidos. Transforma o tempo num chamado de acasalamento para as moscas das frutas e na marcha da história para o homem. Dá aos morcegos seu sonar e cria a sensibilidade dessas criaturas aos raios infravermelhos. Entretanto, em todo caso, o DNA é apenas o rádio. Ninguém jamais descobrirá o segredo do espaço-tempo olhando para o DNA ou para qualquer outra coisa material. Essa tentativa é tão fadada ao fracasso como se tenhássemos desmontar um rádio para encontrar a música. Os rishis encontraram o nível da música, é a bem-aventurança. A bem-aventurança é a vibração que a inteligência envia ao mundo. De fato, podemos demonstrar nossa existência nos termos de um único diagrama que abrange mente, corpo, DNA e a bem-aventurança num todo indivisível. Com muita razão poderíamos denominar essa figura como círculo da vida. Nela vemos a bem-aventurança como um sinal contínuo, que liga mente, corpo e DNA numa eterna conversa. Os três participantes compartilham igualmente do que é dito, o que a mente sabe é também de conhecimento do corpo e do DNA. As experiências de uma pessoa resoam nos três níveis.
Alguém não pode estar triste, ou feliz, doente, sadio, dormindo ou acordado, sem enviar uma mensagem a todos os cantos do espaço interior. Talvez você não acredite que possa conversar com seu DNA. Outro preconceito que vem de se ver o DNA apenas como um diagrama material, mas, de fato, você o faz continuamente. As substâncias químicas que atravessam você a uma velocidade impressionante a um toque do pensamento, os receptores nas paredes celulares, que espirram pelas mensagens dessas substâncias, e qualquer outra partícula de vida são fabricados pelo DNA. Tinha plena ciência de que estou resumindo um longo processo. O DNA fabrica diretamente apenas o material genético, mas, usando seu gêmeo ativo, o RNA, dá origem a todas as nossas proteínas, células e tecidos. O pensamento ocorre no nível do DNA. Porque, sem que um neurônio envie um neuropeptídeo ou outro mensageiro, não pode haver pensamento. A técnica ayurvédica denominada som primordial tira vantagem direta desse fato. Desenhei a bem-aventurança como um círculo, para representar um sinal constante, ininterrupto. No entanto, pode haver rupturas no círculo, que ocorrem quando o DNA, a mente e o corpo não estão em perfeita sincronia. O Ayurveda diria que muitas doenças se iniciam quando há uma interrupção desse tipo, a bem-aventurança como que escapa de seu sulco, perturbando a inteligência da célula. Para consertar a ruptura é preciso inserir um sinal específico no círculo. Um som primordial. Desse modo, usa-se uma vibração para curar. Uma vibração. Sei que tratar a doença com um som mental parece algo bastante incomum. Para compreender isso, necessitamos estabelecer um vínculo mais íntimo entre bem-aventurança e campo quântico. Por volta da década de 70, os desintegradores de átomos do mundo já vinham funcionando há 40 anos, e existiam, então, centenas de hadrões, uma classe de partículas subatômicas que proliferavam com excessiva abundância para ser consideradas elementares para qualquer padrão. Teria o universo tijolos mais simples do que esses hadrões? O modo de sair do dilema foi teorizar que eles não seriam variações de partículas, mas de uma forma de onda subjacente. Essa forma de onda recebeu o nome de supercorda, porque se comporta de maneira semelhante a uma corda de violino. A teoria da supercorda diz que bilhões e bilhões de cordas invisíveis permeiam o universo, e suas diferentes frequências originam toda a matéria e energia da criação. Certas vibrações também podem se transformar em tempo e espaço. O prefixo super indica que essas cordas, na verdade, residem muito além de nossa limitada realidade quadridimensional. Ninguém jamais as verá, por mais poderosos que venham a ser nossos instrumentos. Para esclarecer o que é uma supercorda, o físico Michio Kaku faz uma analogia com a música. Imagine que um violino está fora de vista, sendo tocado dentro de uma caixa. À medida que as cordas vibram, produzem diferentes tons, acordes, sequências de notas e timbres. Se você fosse um alienígena que não soubesse o que é música, acharia cada uma dessas coisas completamente diferentes entre si. A nota Dó poderia ser como um átomo de hidrogênio, enquanto Mi bemol seria um fóton. Somente abrindo a caixa e vendo que, na verdade, todos os sons vieram de um único violino, você ficaria convencido de que eles tinham uma fonte unificada. Da mesma forma, o campo fundamental da natureza está constantemente vibrando e produzindo variações das mesmas notas. Mas nossos sentidos estão organizados de tal maneira que transformam essa igualdade em diferenças.
Percebemos o ferro como uma nota sólida, o hidrogênio como uma nota gasosa, a gravidade como uma nota pesada, e assim por diante. Somente com a exposição das supercordas ficaria evidente a unidade subjacente, e elas não são expostas abrindo. Se uma caixa, mas por meio de fórmulas matemáticas demonstrativas, de que todas as formas de matéria e energia se ajustam ao modelo supercorda, e até agora todas elas se ajustam. Portanto, a física quântica tem agora seu primeiro bom candidato a uma teoria do campo unificado, justificando a fé de Einstein na ordem do cosmos. Por mais impressionante que pareça, os rishis védicos também perceberam que o cosmos era permeado de cordas. Deram-lhes o nome de sutras, do qual deriva a palavra sutura, dos cirurgiões. Em sânscrito, sutra pode significar um ponto de costura ou sutura, e também uma linha ou frase verbal. Se você pensar num sutra como uma linha, então o universo inteiro é tecido como uma teia diáfana, a partir de fios de inteligência, bilhões e bilhões deles. Como notas tocadas no violino escondido, o nível fundamental do mundo todo. Segundo os rishis védicos, é feito de sons. Como surgem antes de qualquer outra coisa, eles são primordiais, daí o termo som primordial. É preciso mais de um som para fazer o universo. No entanto, os rishis tinham para começar, uma vibração chamada Om, que surgiu na ocasião do Big Bang. Om é uma sílaba sem significado. Trata-se apenas da primeira onda que quebra o silêncio cósmico. À medida que vai se quebrando em muitas ondas menores, o Om se subdivide em diferentes subfrequências que compõem a matéria e a energia de nosso universo. Desde que você abra sua mente à possibilidade, não será mais surpreendente que estrelas, galáxias e seres humanos possam ser criados a partir do Om, em vez de a partir de uma supercorda. Ambos são abstratos. Voltando ao violino escondido, Kaku escreveu: os tons criados pela corda em vibração, como um dó ou si bemol, não são mais fundamentais do que qualquer outra nota. O que é fundamental, contudo, é o fato de que um único conceito, as cordas que vibram, pode explicar as leis da harmonia, ou, no caso do universo, as leis da natureza. O Om pode ser representado como uma linha reta cujo tom cai no infinito, como a suprema supercorda. Não é por acaso que a sílaba Om soa como um zumbido, quando os rishis sintonizavam com o som do universo, ouviam mesmo um zumbido cósmico. Se você fosse um iluminado, seria capaz de ouvir sua própria vibração, que é tão individual como uma assinatura. Por exemplo, você poderia ouvir seu DNA como uma frequência específica vibrando em sua percepção. Da mesma forma, cada neuropeptídeo, como qualquer outra substância química, teria origem num som. Começando pelo DNA, o corpo inteiro se desdobra em muitos níveis, em cada um, o sutra, ou sequência de sons, vem primeiro. Portanto, colocar um som primordial de volta no corpo é como lembrá-lo da estação em que deveria estar sintonizado. Com base nisso, o Ayurveda não trata o corpo como uma pelota de matéria, mas como uma teia de sutras. Nem preciso dizer que levei muito tempo para explicar tudo isso a mim mesmo, quando comecei a administrar os programas ayurvédicos. Na clínica de Lancaster, eu mantinha um pé firmemente plantado em meu consultório particular de médico endocrinologista, embora me sentisse afinado com a teoria ayurvédica, ainda estava apreensivo com seus resultados. Eu fazia uma verdadeira ponte aérea entre meu consultório e a clínica todos os dias da semana. Certo dia de outubro,
Entrei no restaurante da clínica e notei um dos pacientes de câncer, um homem de meia idade, almoçando tranquilamente numa mesa de canto, em companhia da esposa. Ele tinha câncer de pâncreas, uma condição fatal que é também extremamente dolorosa. Quando o homem se internara, 5 dias antes, seu rosto estava cinzento e enrugado devido a meses de sofrimento. Fui até sua mesa para cumprimentá-lo. Enquanto me aproximava, ele me olhou por acaso. Foi um desses momentos que fazem o coração parar. Seu rosto estava relaxado e transmitia impressão de paz, seus olhos mostravam-se inegavelmente tocados pela bem-aventurança. Perguntei-lhe como se sentia e ele me disse que não sentia mais nenhuma dor, depois de 4 dias de tratamento ayurvédico deixará, por si próprio, de tomar todos os analgésicos. Alguns dias depois, o paciente saiu da clínica e, até a época em que faleceu, continuou praticamente livre de drogas. Isso ainda não pode ser considerado uma cura, mas é um grande passo em sua direção. Estou convencido de que a percepção estaria curando mais pessoas atualmente, se não fizéssemos diagnósticos tão tardios das doenças, depois que anos de estresse tenham endurecido a fisiologia, dificultando a penetração da bem-aventurança. Entretanto, o portão está sempre aberto, nem que haja apenas uma fresta. Todas as técnicas de cura ayurvédica atuam dentro da premissa de que, em primeiro lugar, trata-se o doente, depois, a doença. A perspectiva de se tornar novamente uma pessoa sadia, em vez da luta contra um mal que se sabe incurável, dá esperanças a pacientes que, de outra forma, não teriam nada em que se agarrar senão tristes estatísticas. Um aidético da Alemanha foi tratado com o Ayurveda por 2 anos, como parte de um programa piloto de combate à AIDS. Tendo sido diagnosticado em 1984, ele continua vivo no momento em que estou escrevendo este livro, agosto de 1988. 80% dos pacientes de AIDS morrem dentro de 2 anos após o diagnóstico, e levam uma vida normal, sem nenhum sintoma aparente. Um programa similar está sendo desenvolvido na Califórnia, tratando aidéticos e mantendo-os sob constante observação clínica para se verificar se tanto a fase ativa como a fase latente da doença podem ser afetadas com o tratamento ayurvédico. Os 2 grupos são pequenos. E os aidéticos sabem que o Ayurveda não está prometendo uma cura. Mas os médicos supervisores afirmam que estão observando melhoras, especialmente na capacidade de os pacientes suportarem a fadiga debilitante que lhes mina a força e a vontade. A simples extensão do período de latência, dando ao paciente mais alguns anos antes que a doença produza sintomas, seria um avanço importante. No entanto, encontrei um aidético, não ligado à clínica, que parece ter feito melhor do que isso. Um músico de Los Angeles, de 40 e poucos anos, veio me procurar 2 anos atrás para aprender a técnica da bem-aventurança. Não o revi até este ano, quando apareceu para aprender o som primordial. Perguntei como estava passando e ele respondeu que precisava me contar uma coisa. Tinha AIDS. O diagnóstico fora feito 4 anos antes, depois que ele contraíra pneumonia. Sua enfermidade não era típica, causada pelo pneumococo, mas uma infecção por um protozoário chamado Pneumocystis carinii. Essa é uma das doenças mais comuns que atacam os aidéticos quando ocorre o colapso do sistema imunológico. O músico curou-se dessa crise e decidiu mudar de vida. Aprendeu a meditar e, pela primeira vez em sua vida adulta, abandonou a rotina de noites em claro, bebedeiras, pílulas, fumo e promiscuidade,
que estivera ligada a sua carreira. É interessante notar que um estudo de acompanhamento de aidéticos com um período de sobrevivência mais longo demonstra que todos eles tomaram uma decisão do tipo: vou assumir o controle a respeito de sua doença. A medicina comum não consegue explicar por que essa atitude é um salva-vidas tão bom, mas é assim que ela funciona. 2 anos depois que o músico aprendeu a técnica da bem-aventurança, sua saúde havia melhorado a ponto de ele ter um aspecto absolutamente normal. A técnica da bem-aventurança tornou-se o principal foco de sua determinação em derrotar a AIDS. Não penso em mim mesmo como estando em luta contra a doença, observou. Só estou aprendendo como era errada a sensação de angústia e infelicidade em que eu vivia. Em seu interior, ele começou a vivenciar uma gama de emoções muito mais positivas. Contou-me que jamais imaginara que poderia ficar viciado em felicidade. Hoje, 4 anos depois do diagnóstico original, esse homem parece perfeitamente saudável e, exceto por alguma fadiga, vive como se a AIDS não existisse. A cada ano que passa, os congressos internacionais sobre a AIDS revelam maior desânimo no combate à doença. A AIDS é causada pelo vírus HIV e suas mutações, o pesadelo dos pesquisadores, pois ele pertence a uma classe de organismos especialmente ardilosos, desnorteantes, denominados retrovírus. Mesmo um vírus normal, como o responsável pelo resfriado comum, tem notáveis poderes para enganar o sistema imunológico do corpo. Ao contrário do que acontece quando reage às bactérias, nosso DNA misteriosamente se esquece de como lutar contra um vírus invasor. De fato, parece cooperar com ele. Quando um vírus chega à parede celular, é como se ela se derretesse, e ele a penetra sem resistência, sendo praticamente conduzido até o núcleo da célula, onde o DNA, muito prestativo, interrompe suas operações normais e passa a fabricar proteínas para produzir novos vírus. Um vírus de resfriado ou de gripe contenta-se em deixar o DNA fabricar proteínas para ele, mas um retrovírus como o HIV vai além, mesclando-se as combinações químicas do DNA, mascarando-se como material genético da célula hospedeira. Ali ele dorme até o dia, que pode chegar anos depois, em que o DNA é disparado para lutar contra outra doença. Então, o retrovírus desperta e passa a se multiplicar aos milhões, usando a célula hospedeira como incubadora, o que acabará por matá-la. Ela se rompe, soltando uma horda de vírus letais na corrente sanguínea. Cada etapa do ciclo é tão misteriosa e complicada que o vírus da AIDS logo conquistou a fama de ser o mais complexo organismo mórbido já conhecido. Nenhuma droga é capaz de combatê-lo. O AZT, que ajuda a adiar a fase ativa, tem efeitos colaterais significativos, o que impossibilita seu uso em alguns pacientes. Não tenho a intenção de negar a abordagem típica da medicina ocidental. Quando surge uma doença que ameaça a vida, é necessário tomar medidas drásticas, nisso todos concordam. Acredito, porém, que encarar a doença como uma distorção da inteligência poderia representar um passo na direção de um nível mais profundo de compreensão e, portanto, do tratamento. Tanto o câncer quanto a AIDS parecem casos onde a sequência adequada de sutras deve estar se distorcendo no mais profundo dos níveis. Em outras palavras, são falhas de inteligência, como buracos negros, onde a bem-aventurança desvia-se de seu padrão normal. O que torna ambas as doenças tão intratáveis é que esse desvio está muito fundo, trancado no interior da própria estrutura do DNA. Isso
faz com que o mecanismo autorreparador da célula se quebre ou se volte contra si mesmo. No caso do câncer, o DNA parece querer cometer suicídio, ignorando seu conhecimento sobre a divisão celular correta. Em ambas as doenças, a distorção da bem-aventurança aparentemente penetra até os campos de força que mantêm o DNA unido. A física celular é um campo complexo, mas acredita-se que uma célula inicialmente sente os vírus e interage com eles ao detectar suas ressonâncias químicas e eletromagnéticas. Esses sinais são interpretados pelo DNA e presumivelmente também conseguem enganá-lo. A partir da perspectiva dos sutras, ou sons védicos, deve haver uma distorção na sequência adequada de inteligência à medida que ela vai se abrindo no mundo relativo. Ao ouvir o vírus em sua vizinhança, o DNA o confunde com um som benévolo ou compatível, como acontecia com os antigos marinheiros gregos que ouviam o canto da sereia e eram atraídos para a destruição. Essa é uma explicação plausível quando se toma consciência de que o DNA, que está sendo explorado pelo vírus, não passa de um feixe de vibrações. Se essa explicação é válida, então o remédio é reformar a sequência inadequada de sons, usando-se o som primordial do Ayurveda, conhecido como S-ruti nos textos sânscritos, a partir do verbo que significa polvir. Esses sons são basicamente como moldes de cerâmica. Colocando-se o molde na sequência distorcida, consegue se realinhar o DNA rompido. Esse tratamento é sutil e delicado em seus efeitos, mas alguns resultados preliminares têm sido muito interessantes. Uma vez restaurada a sequência de som, a espantosa rigidez estrutural do DNA novamente o protegerá contra novos rompimentos. Creio que no futuro próximo o Ayurveda florescerá e nos ajudará a criar uma nova medicina, uma medicina de conhecimento e compaixão. Sob seu melhor aspecto, a medicina atual já contém esses ingredientes. O sistema médico enfrenta problemas, mas seus males são transcendidos por pessoas dedicadas. Elas serão as primeiras a ver que o Ayurveda não entra em conflito com sua profissão de médico. O Ayurveda só pode auxiliar o processo de recuperação e trazer a cura até nosso controle.